Eu estava já com saudade de vocês. Esses intervalos me deixam, assim, fora da rotina. Isso acontece com vocês também? Eu decidi a gente fazer alguns encontros, até para gente, o pessoal que está chegando, as meninas que estão chegando, e conhecendo como funciona a nossa rotina, como funciona o nosso caminhar, no propósito. O quinto propósito vem aí, Deus já está montando o quebra-cabeça aqui para mim, para eu poder começar. O quinto propósito começa dia 5 de agosto, tá? Então, vocês já anotam aí, dia 5 de agosto a gente volta com a nossa rotina. E aí eu decidi trazer alguns temas que não entram no nosso propósito, mas que é dúvida muito comum sobre o nosso propósito, sobre o nosso caminhar. E o jejum é uma das perguntas que mais a gente tem, né, de algo que a gente faz muito constante dentro do nosso propósito. A gente faz um jejum muito diferente. E eu vim trazer para vocês o que é o jejum. Confesso para vocês que eu sabia o que era, mas quando eu fui estudar, entendi que eu nada sabia. Então, eu vim trazer para vocês algo embaixo de fundamentos, algo que está na Bíblia, nada que é religiosidade, mas algo que está com base em fundamentos bíblicos, tá? Com versículos bíblicos, o que fala na Bíblia sobre o jejum. Então, eu vim trazer isso para vocês como conhecimento hoje. Eu estou gravando para colocar no nosso canal do YouTube, para a gente começar a ter material lá. Até porque quando acontecer de alguém perguntar: "Ai, como funciona isso, como funciona aquilo?", a gente tem esse material aí pronto para poder estar dividindo com as meninas que estão chegando, com as meninas que ainda não sabem, e também para abençoar algumas vidas. Então hoje a gente vai começar primeiro lendo versículos, tá? Então hoje é um encontro mais de ensino do que algo no comum que a gente está acostumado. Então, o primeiro versículo que eu trago para vocês sobre jejum, e hoje eu vou falar para vocês, vou tirar dúvida, qual o tempo certo de jejum, qual é o jejum correto, eh, quais são os tipos de jejuns que existem, tá bom? Então, eu vou trazer isso para vocês. Então, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês é Lucas 5:33. Lucas 5:33 diz assim, ó, era uma passagem onde Jesus estava sendo confrontado pelas atitudes que os seus discípulos estavam tendo. Então, algumas pessoas vieram confrontar Jesus acerca de algo muito comum na cultura dos judeus, e eles vieram confrontar Jesus sobre o jejum. Então, diz assim, ó, Lucas 5:33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, os discípulos de João, e bem assim como os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. E teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, disse: podeis fazer jejuns aos convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disseram uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova. E remendando da velha, não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odre velho, pois o vinho novo romperá o odre, entorneará-se o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odre novo, e ambos se conservarão. Essa parte, os judeus estavam sendo questionados, de acordo com os mandamentos, por que que todo judeu estava fazendo jejum e os discípulos de Jesus não estavam fazendo jejum. E Jesus, ele explica que eles não estavam fazendo jejum porque eles estavam comemorando o noivo estava com ele, o noivo era Jesus. Então, que depois que o noivo fosse tirado, eles voltariam à prática do jejum.
ok? E aí ele traz que uma parábola muito paralela junto, falando que não se coloca um pedaço de uma roupa nova num pedaço de roupa velha, porque você vai estragar a roupa nova e não vai consertar a roupa velha, porque não vai ter encaixe, tá? Isso eu vou explicar mais para frente o que que significa esse encaixe, tá bom? Ele tem tudo a ver, essa parábola tem tudo a ver sobre o jejum. Por que que ele explicou isso? Por que que Jesus trouxe essa parábola quando ele foi questionado sobre jejum? Vamos para outro versículo. Tem um outro versículo que detalha como deve ser feito o jejum, que está em Mateus 6. Mateus 6, deixa eu só confirmar aqui. Mateus 6,16. Fala assim, ó. Mateus 6,16 fala assim: quando jejuardes, não vos mostrei contritados, é triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com fim de aparecer aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, por fim de não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu pai em secreto. Teu pai, que o vê em secreto, te recompensará. Aqui fala que quando você estiver de jejum, que as pessoas não precisam de saber. E o legal é que começa assim, ó. Quando jejuardes. Não fala se jejuardes. Se você escolher jejuar. Não, quando jejuardes. O jejum, ele está muito paralelo ao orar. A gente deve orar sem cessar. E o jejum é uma das ordens, dos princípios de estar sempre fazendo jejum. Então, não existe isso, tipo, escolho não fazer jejum. Não, o jejum é um mandamento de Deus para que você amortece a sua carne, para que você esteja fortalecendo o seu espírito. Tá? Vou explicar também sobre isso. O outro versículo que eu trouxe para vocês sobre jejum como base, fala assim, ó, em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Então, eu clamo a Deus pela sua misericórdia, que apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o seu culto racional. Apresentar o seu corpo vivo como sacrifício é amortizar a carne, é jejum, ok? Para que você agrade a Deus. Isso é um culto racional, é você fazer consciente, estou jejuando em prol de algo, estou jejuando para amortecer a carne. Bom, então, eu só trouxe alguns, tá? Existem mais versículos sobre jejum. Eu trouxe os versículos mais básicos que existem sobre isso. O jejum é um ato muito comum nos judeus. Os judeus têm ele como hábito. Os judeus, eles fazem 2 dias da semana o jejum. A palavra jejum significa não comer, tá? Jana, para que serve o jejum, afinal? O que é o jejum? O jejum é uma escolha pessoal e racional de você fortalecer o seu espírito, porque comer é emocional. Comer, principalmente açúcar, massas, ele é algo que te sacia emocionalmente, te traz uma substância para o corpo que não mata a fome, concorda? O doce não mata a fome, sacia um prazer, tá? Mata a fome, carne mata a fome, água mata a fome na questão de sede, mas os derivados não matam a fome, ok? Então, quando é colocado a questão do jejum, é que você esteja matando sua carne, matando os seus desejos, matando sua vontade, que na verdade não é uma necessidade, e sim para que você esteja atento e mais sensível a ouvir o Espírito Santo. Existem estudos científicos da diferença entre fazer um jejum e fazer um jejum espiritual, e um jejum físico, um jejum de regime, tá? Emocionalmente e espiritualmente, quando você faz um jejum de regime, um jejum de regime é você privar-se de não comer o que gosta, privar-se por algo que você quer um retorno,
físico, ok? Quando você faz o jejum de comida na questão de emagrecimento, isso traz para você uma ansiedade sem fim, traz para você uma vontade exagerada daquilo que você está abrindo mão. Comparado a um jejum espiritual, o seu corpo reage diferente. O seu corpo reage entendendo que você escolheu por um tempo momentâneo ou um tempo longo estar abrindo mão de comer por um bem maior, que é a questão de fortalecimento espiritual. Ok? Então, isso já existe estudo científico, que quando você jejua espiritualmente, a reação do seu corpo e da atmosfera e do seu pensar, da sua alma, é diferente de quando você jejua de comida. Ponto. Então, a questão, primeiro, de jejuar é você escolher minimizar a sua vontade carnal de saciar o seu corpo físico, para que você esteja saciando sua vontade espiritual. Você começa a fortalecer. Porque quando você entra em jejum, você intensifica a sua oração, você intensifica sua conexão com Deus. Jejum não é barganha, gente, não é uma troca. Jejum não é algo que Deus vai acelerar um processo na sua vida. Jejum não é uma troca. Jejum é você escolher amenizar a sua carne. Jejum é algo feito para nós e não para Deus. Eu achei isso muito engraçado. Eu sempre achei que o jejum era algo de uma conexão maior com Deus. Na verdade, é. O jejum você faz e você ameniza a sua carne para potencializar o seu espiritual e estar mais atenta a ouvir o que o Espírito Santo tem para você. Você diz para o seu corpo: eu escolho amenizar a minha carne para estar mais atenta espiritualmente, me consagrar espiritualmente, a alimentar. Assim como aquela frase: se eu tenho dois cachorros, um bravo e um manso, quem eu alimento mais é quem tem mais força. Então, escolher fazer um jejum espiritual é dar mais força ao seu espiritual e amenizar a sua carne, tá? O jejum, ele é algo para todo o tempo. Não existe tipo, só fazer o jejum antigamente. Não. Jejum é algo espiritual. Quem esteve comigo acompanhando o devocional, quem já esteve comigo dentro do devocional, é algo que eu tenho falado muito sobre o jejum de palavras. Por que eu trago o jejum? O jejum, primeiro, o jejum é não comer, ok? A mulher, ela tem um problema gravíssimo, que é falar excessivamente. A gente fala quando está feliz, a gente fala quando está triste, a gente fala, exceto algumas mulheres que são mais na delas. Mesmo assim, quando ela está com amigas próximas, ela pode ser tímida ou o que for. Quando ela está com uma amizade muito próxima, quando ela tem liberdade, ela fala muito. E eu tenho trazido isso no nosso devocional, o jejum de palavras, que é você amenizar as suas vozes, amenizar a sua carne, amenizar a sua vontade carnal de falar, para que você potencialize sua audição, para que você esteja atento ao que está ouvindo dentro de casa, ao que está ouvindo no seu mundo espiritual, ao que você está ouvindo ao seu redor. É diminuir aquilo que você faz de hábito e constância para ampliar aquilo que você não tem feito. Então, se eu falo muito, eu não ouço muito. Se eu ouço muito, eu não falo muito, ok? Eu tenho trazido isso no nosso propósito. Mas jejuar é ficar sem comer, ok? Jejuar, o certo, é ficar sem comer. Eu trago isso como no nosso devocional, porque mulheres têm o hábito de potencializar a sua carne falando muito, ok? Então, há um jeito de você matar a sua carne, mas não é o jejum correto, ok? O jejum correto é sem comer. Então, naquele versículo que fala, quando jejuardes, então tem que ter uma frequência. Jejum é matar a carne para potenciar. Não adianta você só fazer oração. Não adianta você orar sem cessar. Não adianta o orar, o ter um momento com Deus faz toda a diferença do que você estar na rua, andando e conversando com Deus. Você entende? Já teve essa experiência de você ir para o quarto secreto, de você ter momentos com Deus, de você ler a palavra, de você estar atento a ouvir o Espírito Santo.
É diferente, concorda comigo, de estar no carro dirigindo, de estar indo trabalhar, de você estar num comum do dia a dia falando com Deus. É diferente, é muito diferente. O jejum, ele é uma reação diferente também do seu corpo. É uma reação de você, estou jejuando para amortecer a minha carne, estar mais atento para ouvir a voz do Espírito Santo, estar mais atento a ouvir a direção do Espírito Santo, estar mais atento a ter uma sensibilidade maior para o Espírito Santo. Então, jejuar não é uma barganha, eu não vou fazer Deus falar mais comigo, estar jejuando. Na verdade, eu vou potencializar o meu espiritual, estar jejuando. Jejum é para você, não é algo de troca com Deus. Consegue entender isso? Então, você escolher não comer é você potencializar a sua vida espiritual. Bom, outra parte que fala que nós temos que ser imitadores de Jesus. A gente fala muito tipo assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Temos que ser imitadores de Jesus. Jesus jejuou. Moisés jejuou. Os grandes discípulos, se você vai trazendo na Bíblia, Daniel jejuou. Todos eles tiveram um momento de jejum, que é amortecer a carne, estar mais sensível para ouvir e sentir a presença de Deus. Se todos eles sempre jejuaram, porque com você vai ser diferente. Porque você não entendeu que orar é um mandamento e jejuar é um mandamento, aonde você minimiza, aonde você aumenta, potencializa o seu espiritual, ok? O que o jejum, quais são os efeitos do jejum? Os efeitos de jejum, como eu falei para vocês, não é uma moeda de troca, tá bom? Não vai mudar Deus e não vai mudar a situação de Deus na sua vida. Eu vou falar, Lilian, sobre os outros tipos, tá bom? Isso não é jejum, é propósito. Jejum de rede social, jejum de... tudo que é fora de comer não é jejum, é propósito, ok? Eu vou explicar a diferença disso, tá bom? Jejum é um mérito para trabalhar nosso físico, como eu trouxe para vocês. Qual é o impacto do nosso jejum? Se santificar, tá? Como eu li em Romanos, é um sacrifício vivo, é um sacrifício racional. Estou fazendo isso para potencializar. Então, não adianta também, gente, vocês fazerem jejum e não se consagrarem. Não adianta você fazer jejum e sair brigando com todo mundo. Não adianta você fazer jejum e falar palavrão, entende? Você está num momento de consagração espiritual. É um momento em que você quer alinhar ou ativar ou potencializar o seu mundo espiritual. Então, em vão é um jejum se você ainda continuar com as vontades da carne acontecendo. Isso não só no comer, mas em fazer outras coisas. Então, quando você está em jejum, em santificar-se, o ideal é você abrir mão daquilo que te satisfaz. E aí entra, estou de jejum, então, eu vou evitar ficar mexendo excessivamente na rede social, porque isso me rouba um tempo que eu poderia estar me santificando. Eu vou parar de falar, porque isso me rouba no momento que eu posso estar ouvindo mais. Eu vou parar de estar no meio de muita gente, porque isso vai me roubar. Eu vou ter que falar muito, isso vai me roubar um tempo onde eu deveria estar, eu e Deus. Consegue entender? Jejum é um período de santificação, é um período de elevação espiritual, é um período onde eu estou mais atenta e mais sensível a sentir a presença de Deus, a ouvir a presença de Deus, a entender algo que Deus quer me ensinar e eu ainda não entendi, ok? Então, o jejum é você se elevar, nem se elevar, se colocar em algo que você está potencializando o seu espiritual, ok? Uma coisa que eu vi um comentário eu achei demais. Quando você pega uma semente e você vai plantar a semente, você sabe que por fé você vai colher algo. E para você não importa como vai ser o germinar dessa semente, você sabe que ela vai acontecer naturalmente.
O jejum, dia após dia, é plantar uma semente no nível espiritual, para que nasça dentro de você uma maturidade espiritual. E você não precisa de explicação, nem tudo na Bíblia tem explicação, gente. Não adianta ficar buscando, porque se Deus fez o mundo, quem criou Deus? Na Bíblia diz que existem coisas que não têm explicação. Ok? Então, se o jejum ele potencializa o nosso espiritual, vamos plantar, geminar e vamos ensinar nossos filhos, nossa casa, a fazer jejum, ok? Para buscar uma resposta, para buscar essa santificação, para buscar tudo. Outro versículo que eu li para vocês, que quando jejuardes, não fica de cara fechada. Gente, não precisa de você ficar falando para as pessoas que você está orando. Não precisa de ficar expondo para as pessoas que você está se santificando. Não, é desnecessário. Entende que é você fazer algo que é sua obrigação? É a mesma coisa, você fica contando para todo mundo que você foi no banheiro ou que você não está indo no banheiro. É algo que tem que ser natural. É algo que tem que ser você e você mesmo. Não é algo que você fica comentando com os outros. A não ser com o médico especialista nisso, a não ser que você tenha algum problema, mas você não vai ficar falando para os outros, você vai falar para alguém que resolve. Então, ficar falando para as pessoas, estou de jejum, estou me santificando, é ridículo. Porque é sua obrigação jejuar, é sua obrigação orar, é sua obrigação como uma pessoa que quer equilibrar e ter uma maturidade espiritual, ter hábitos de coisas espirituais. Então, o jejum não é um sacrifício, como estar com a gente aqui às 5 da manhã. Quando fala assim, faça o sacrifício. Não é um sacrifício estar aqui às 5 da manhã. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, estar com a gente às 5 da manhã é entender que é um nível de que você vai conhecer mais antes da sua casa estar acordada, antes de tudo estar acontecendo. Então, jejum é fazer algo entendendo que é um sacrifício vivo que potencializa o seu espiritual. E que as pessoas não precisam de ficar sabendo. Simplesmente não estou comendo isso agora, no momento. Ou às vezes até eu falo, estou de jejum. E as pessoas não sabem se eu estou de jejum físico ou se eu estou de jejum espiritual. Quando você faz regime, você fica de cara fechada? Não, você faz um regime entendendo que abrir mão daquilo vai te trazer um retorno físico. Então, abrir a mão de coisas físicas também é uma colheita espiritual. Então, não precisa de falar. É muito ridículo falar algo que eu estou de jejum, estou de cara fechada. Não fala comigo que eu estou de jejum, estou de mau humor porque estou de jejum. É hipócrita isso. Não se deve fazer isso, ok? Estar de jejum é buscar um retorno do alto, é estar com essa sensibilidade, tá bom? Não existe na Bíblia regras para o jejum, tá? Não posso comer carne, não posso comer legumes, não posso comer doce, não posso comer. Não existe regras para o jejum. Jejum é amortizar a carne, principalmente comer. Jejum é não comer. Então, a palavra jejum significa não comer, ok? Então, se jejum significa não comer, é não comer. Isso vai de cada pessoa, tá bom? Não existe regras, não tem regras em lugar nenhum na Bíblia sobre jejum, tá? Jejum é um propósito, tá? De que eu vou colher uma recompensa espiritual, ok? Existe uma lógica do jejum. Então, como eu falei, quando eu estou jejuando, eu evito aquilo que me rouba o tempo de consagração espiritual. Então, estar de jejum e evitar estar na rede social é sensato. Estar de jejum e evitar ficar conversando ou murmurando é sensato. Estar de jejum e evitar assistir filmes que não deve, filmes pesados, evitar, é sensato. Consegue entender? Estou me consagrando. Por quanto tempo? O tempo que o Espírito Santo conduzir você. Jesus deixou livre. Daniel fez um tipo de jejum, Moisés fez outro tipo. Moisés fez o jejum total. Eu vou falar 2 tipos de jejum já. Mas Moisés fez um tipo de jejum. Jesus fez outros tipos de jejum, ok? Então, está livre para você seguir a direção do Espírito Santo, para você seguir o que consegue também. Eu sou uma pessoa bariátrica. E eu sinto que depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu não consigo fazer o jejum total de comida, porque eu como muito pouco e eu como muito picado. Então,
Quando eu faço jejum de comida, eu consigo ficar até a hora do almoço, eu consigo fazer 12 horas de jejum. Passou de 12 horas de jejum, meu corpo não aguenta, tá? Mas isso é uma questão minha, eu não consigo. E isso não existe. Deus vai fazer mais ou vai fazer menos, jejuar mais ou jejuar menos. Não. Jejum é uma questão de fortalecimento espiritual. Quanto mais você faz, mais você fortalece seu espiritual. Em questão de tempo, em questão de dias, em questão de físico, ok? Quais são os tipos de jejum que existem? Então, na Bíblia consta alguns tipos de jejum que algumas pessoas, alguns líderes fizeram. Existe o jejum parcial, ok? Jesus fez um jejum parcial. Na Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias e teve fome. Não consta que ele teve fome e sede, consta que ele teve fome. A gente entende, não está claro isso na Bíblia, tá? Que Jesus fez o jejum de comida e não de bebida, porque o ser humano não pode ficar mais de 3 dias sem água, ok? O ser humano. Jesus pode ter feito de água? Pode. Mas eu acho que estaria na Bíblia que Jesus estava com fome e sede no final do seu jejum de 40 dias. E na Bíblia só consta que Jesus teve fome no final dos 40 dias. Então, os estudiosos acreditam que Jesus fez um jejum de comida e não um jejum total, ok? Mas Moisés fala que ele jejuou de água e de comida. Então, Moisés fez o jejum total, ok? De água e de comida. Existem jejuns na questão de você tirar algo, como o de Daniel. O de Daniel é um jejum que ele tirou carne, se eu não me engano. E ele comeu só legumes. E isso foi uma direção dele. Quem já fez o jejum de Daniel? Eu não consigo hoje fazer o jejum de Daniel. Eu preciso de carne, eu preciso de muita proteína, principalmente depois da bariátrica, eu preciso muito de proteína, eu não tenho absorção de proteína. Mas o jejum de Daniel é um tipo de jejum. Então, gente, o jejum, ele é algo para você não tiver retorno de Deus. Não é uma barganha, não é uma moeda de troca. Não vai mudar a reação de Deus sobre você. O jejum é algo de você mudar a sua carne para o mundo espiritual. É um jeito de potencializar o mundo espiritual. Tudo que é fora de não comer não é jejum, não é jejum. Então, Jana, o jejum de palavras que você fala não é jejum, tá? Ficar sem celular não é jejum, ok? Tudo que é abrir mão de algo carnal, que não seja comida, tá? Comer não é jejum. Então, tudo que você faz fora isso é propósito, ok? Mas, se eu estou fortalecendo o meu espiritual, entre as outras partes, como eu falei para vocês. Não estar em rede social te rouba de um tempo de consagração. Não ficar falando te rouba de um tempo de não ouvir, tá? Então, o que eu tenho trazido no nosso devocional? O jejum de palavras, que é você evitar murmurar, você evitar falar excessivamente, que é uma experiência incrível. O Espírito Santo fala através disso. A gente está mais atento a ouvir. É um propósito, tá? É um propósito. Abrir mão da rede social é um propósito, tá? É como as pessoas dizem também, é uma promessa, como que é que as pessoas, é promessa que as pessoas falam, né? Ah, eu não vou cortar o cabelo por tanto dia. Isso é promessa, é propósito, não é jejum, ok? Então, fechando tudo, a questão de dúvidas sobre jejum. Jejum não é barganha, jejum é potencializar o seu espiritual, jejum é estar mais sensível ao ouvir, ao entender, ao estar de uma conexão maior com Deus, é abrir mão de vontades carnais. Jejum é algo que muda você, é uma santificação pessoal, é uma busca de potencializar o seu espiritual. Não existe regras para jejum. Jejum é ficar sem comida,
tá? Não existe tempo para jejum, ok? Jejum é um tipo de sacrifício. Então, eu já vi pessoas falando assim: ah, eu tô de jejum. É quanto tempo? Aí, eu faço da meia-noite às 6 da manhã. Da meia-noite às 6 da manhã, você dormiu. Então, você não se consagrou, você não teve um momento de conexão. Gente, é sério isso? Eu já vi gente falando isso. Eu faço jejum da meia-noite às 6 e horas 3 da manhã, mesmo assim. Isso não é um período de consagração, ok? Então, Jana, eu posso fazer jejum uma vez por semana, meio período? Super legal. Uma vez por semana, meio período, você vai estar se consagrando. Pode virar hábito e rotina, mas desde que você tire esse período para se consagrar, para ler a Bíblia, para ler as Escrituras, para louvar, para estar mais atento, para buscar mais. Pode, você pode e deve, tá? Fazer um jejum como um hábito, incluir ele dentro da sua rotina. Jana, eu posso fazer um jejum inteiro, o dia inteiro? Pode. Os estudiosos falam, se você for fazer um jejum total, que é sem comida e sem água, não passe de 3 dias. Vai te causar um problema. Você pode morrer com isso. Então, seja sensato, seja um sacrifício vivo e racional, gente. O jejum é um sacrifício racional, tá? Eu não fico sem comer carne, não faço o jejum de Daniel, porque racionalmente o meu físico não aguenta, principalmente bariátrico, a ficar sem comer proteína. Ok? Consigo ficar um dia inteiro sem jejum? Sim, mas isso eu preciso de começar a fazer jejuns mais vezes, 12 horas, 13 horas, 14 horas, e ali toda semana eu ia aumentando. Posso fazer jejum por um mês, meio período? Pode. Depende muito da sua conexão espiritual, daquilo que você quer, qual é o sentido disso? Quero estar mais atento, quero estar mais em conexão com Deus, quero ter uma vida espiritual mais dedicada, quero entender, quero não ser mais enganada, quero ouvir mais o Espírito Santo, quero. Não tem problema, é potencializar o seu espiritual, ok? Meninas, eu acho que eu consegui trazer todas as perguntas. Alguém tem perguntas sobre jejum? Manda aqui no chat para mim já, que eu vou responder para vocês. Lília, respondi a questão do jejum de rede celular, de rede social, de celular, consegui responder para você sobre como funciona. Quem tem dúvida ainda de jejum, de tudo que eu expliquei, manda aqui no chat para eu poder concluir nosso ensino sobre jejum. Eu amei estar estudando mais, estar mais atento. Amei saber que o jejum ele não tem regras. Eu achava que tinha mais regras, que era mais dados, que é a questão mesmo de ser conduzida pelo Espírito Santo, ser direcionado, entender os seus limites também. Achei isso muito legal. Vocês têm alguma dúvida sobre o jejum espiritual? Manda aqui no chat agora para mim, para a gente poder finalizar aqui. Sim, Lília, o rede social é um propósito. Então, quando você estiver de jejum, evite rede social, evite pegar o celular, tá? Evite. Eu já incluí na minha rotina, uma vez por semana, estar me consagrando, um dia um pouco mais tranquilo de serviço, onde eu não falo tanto, um dia onde eu consigo me retirar para ter um momento com Deus, tá? Então, eu já estipulei isso para fortalecer ainda mais o meu espiritual. Entre os propósitos, eu faço jejum, pois antes de eu trazer a palavra para vocês, tipo, o próximo propósito vem aí, o quinto propósito, dia 5 de agosto a gente começa. O quinto propósito, o tema é identidade. Então, entre os propósitos, eu faço um jejum para que eu possa estar mais atento a ouvir o Espírito Santo, para entender o que Deus quer falar com vocês. Então, eu faço esse jejum. Quando eu estou perto para ministrar a palavra, quando eu estou perto para fazer algo específico, quando eu estou perto para apresentação de teatro, eu fico de jejum para poder estar atento a ouvir melhor o Espírito Santo. Tá? Então, toda vez que eu estou perto de algo que vai ter um potencial espiritual, eu faço isso, até para me blindar espiritualmente também, tá bom? Então, é isso. Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida? É demais, né, Elida?
O jejum de palavras é algo muito legal, mas ele não é jejum, ele é propósito, né? Se vocês puderem, quando eu estiver falando, vamos fazer jejum de palavras, vamos fazer o propósito de palavras, poder jejuar fisicamente, tirar um período para que você esteja jejuando de verdade, sem comer algo, abrir mão. Gente, ficar de jejum sem chocolate, para quem é chocolate, é um jejum, não é um sacrifício. Tudo que você abre mão de algo de comer, de saciar uma vontade física, isso eu achei muito legal. Daniel abriu mão de carne, ele devia ser aquela pessoa que não podia ver um churrasco, e ele abriu mão de carne. Então, pessoas que são viciadas fisicamente de algo, abrir mão de não comer aquilo em prol de potencializar, matar a carne, é um jejum, tá? É válido como jejum, tá bom? Meninas, era isso que eu queria trazer para vocês, esse ensino. Semana que vem eu vou estar falando e destrinchando melhor sobre o caderno da oração, o caderno de oração que eu trago aqui para vocês, o que é isso, se isso existe alguma coisa na Bíblia, se não existe, o que é escrever, o que é na questão da neurociência, você trazer isso, materializar isso. Quem me conhece sabe que eu levo caderno na igreja, eu anoto todas as pregações, quando eu estou aqui, eu tenho tudo que eu aprendo, eu tenho. Então, semana que vem, quarta-feira, eu vou estar fazendo. Eu não fiz nessa quarta porque ele antecedeu um feriado. Eu falei de quarta-feira, não vai ter muita gente. Então, semana que vem, quarta-feira, a gente vai fazer outro encontro. Então, até o nosso propósito começar, uma vez por semana, eu vou estar trazendo ensinos assim, tá bom? Se você tem dúvida de alguma coisa da Bíblia, se você tem algo que queria fazer uma explicação, me manda no particular, que eu vou estar trazendo temas assim, para a gente ir andando até que o propósito aconteça. Então, semana que vem, eu vou estar falando sobre o caderno de oração, vou estar falando sobre a neurociência de materializar no físico algo que está aqui no nosso coração, no nossa vida, ok? Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau, meninas.